Alô você, amigo, amiga enxadrista, tudo bem? Aqui, mestre Gerson Pérez, falando do Clube Xadrez Online. Temos uma entrevistada muito especial. Tá aí, Julião, tudo bem? Oi, Jéssica, bom dia, tudo bem? Legal demais, eu soube que você fez uma obra de xadrez. Que aconteceu? O que te inspirou para você fazer uma obra de xadrez? Bom, Gerson, eu escrevi esse livro, na verdade, pensando muito sobre na verdade, foi a partir da minha trajetória, né? De toda a minha história ligada ao xadrez. Você sabe muito bem, né, que eu sempre produzi conteúdo relacionado ao xadrez desde os 16 anos, né? Eu venho produzindo textos, né? Divulgando entrevistas, enfim, sempre tive esse trabalho vinculado ao xadrez e esse desejo de fazer algo maior, assim, um projeto um pouco mais ambicioso, né? E por muitas eu fiquei matutando essa ideia de como poderia ser, como seria esse projeto, até chegar à ideia de que tinha que ser um livro. E a partir desse ponto, assim, sobre essa questão de que tinha que ser um livro, eu fiquei pensando em várias possibilidades, né? Como seria interessante trazer o xadrez para uma obra, né? E eu cheguei à conclusão que o melhor caminho, assim, era fazer um livro infantil, né? Eu acho que isso dialogava muito bem, não só com a minha história, mas também com o que eu penso, né, sobre o próprio xadrez, né? A importância que ele pode ter na vida das pessoas. Então, acho que a ideia de fazer esse livro, ela partiu muito disso, da minha trajetória pessoal, do que o xadrez representou na minha vida pessoal também, e o que eu projeto para o xadrez, né? Assim, o que eu desejo que o xadrez represente na vida das pessoas. Então, acho que a obra ela tem muito esse foco, né? Essa questão ligada a esses aspectos da minha vida pessoal e o que eu penso sobre o xadrez. Pessoal, olha só, a Thaís, ela começou novinha mesmo, aqui no Clube Xadrez Online, ela produziu muitos textos, especialmente de xadrez feminino. Hoje se fala muito a mulher no xadrez, a mulher em geral, né? O empoderamento feminino. E você já falava disso, eu não vou dizer há décadas, porque você vai ficar muito brava, você é novinha ainda, mas há muito tempo você já falava disso. E depois teve blog, né? O xadrez feminino, o xadrez de quinta, teve vários torneios que você jogou. Então a Thaís teve um envolvimento muito grande com o xadrez, e aí depois, né, a vida levou para outros rumos, e aí o xadrez, hoje não como falou o Drummond, é só um quadro na parede, mas na realidade ela tem contato com o xadrez, mas menor do que lá no passado. Então, Thaís, dentro dessa pauta agora, do seu perfil, do seu relacionamento com o xadrez, conta aí um pouco os torneios que você jogou, né? Porque para chegar a produzir um livro, imagina você entender o que esse universo, especialmente infantil, que é o público, né, que você escreveu, para você chegar nisso, teve uma trajetória muito longa. O que você já fez, assim, em termos de evento, o que você produziu? Conta aí um pouco para a gente. Eu aprendi a jogar xadrez com 11 anos, né? A gente até já fez uma entrevista, né? Onde eu detalhei melhor essa história, mas só para resumir um pouco essa trajetória enxadrística, eu comecei a jogar com 11 anos, eu aprendi na escola,
Eu comecei a participar de competições com 14 anos, o que hoje seria considerado super tarde, né? Porque a gente vê que hoje em dia os torneios de categoria aí sub-8, sub-10, né, são super movimentados. Então, a minha trajetória ela começa um pouco tarde, mas ela também, acho que justamente por reconhecer que ela começou tarde, ela foi assim muito intensa, né? Eu me dediquei muito nesses anos iniciais, assim. Eu jogava muitos torneios. Eu lembro que eu era figurinha carimbada em qualquer torneio. Eu jogava torneio rápido, torneio pensado, torneio na minha cidade, torneio na região, torneio em outros estados, feminino, masculino, de categoria. Eu joguei tudo que aparecia, eu dava um jeito de jogar, né? Eu estava sempre participando das competições. Acho que os grandes resultados que eu tive sempre estavam vinculados às minhas participações em jogos regionais, jogos abertos, os jogos paulistas, né, os campeonatos paulistas feminino. Acho que os meus melhores resultados saíram dessas competições. E eu joguei, fui muito ativa até mais ou menos no ano de 2011, né? A minha última competição oficial foi no ano de 2011, que foi meus últimos Jogos Abertos do interior de São Paulo. Mas, paralelamente a toda essa trajetória de competições, eu sempre mantive essa atividade extra, vamos dizer assim, que era produzir conteúdo para a internet, né? Produzir conteúdo não exatamente sobre o xadrez técnico, né? Eu nunca me propus a escrever sobre análise de partidas, isso nunca foi o meu foco, sempre foi meu foco nos aspectos históricos e culturais do xadrez, que era um tema assim que me motivava muito, me interessava muito, e eu sempre gostei muito de escrever, então eu sempre produzi conteúdos relacionados a isso, né? Eu acho que dessa trajetória foi muito diversificada, né? Eu tive a oportunidade de não só escrever para o seu site, né, que era uma grande referência da nossa época, ali pelos anos 2000, início dos anos 2000, que era basicamente o principal, né, site de notícias, de entrevistas, enfim, foi uma oportunidade incrível de ter esse espaço. E depois, a partir da ideia dos blogs, né, que era uma escrita mais autoral, em seguida os vídeos para o YouTube, né, que também a gente fez em parceria, produzir conteúdos para o YouTube. E agora, que é essa nova etapa, que eu estou tentando migrar para essa nova linguagem, que é a linguagem do Instagram, né, que é produzir conteúdos um pouco mais curtos, né, mais sintéticos, adaptando a essa linguagem nova que a gente tem, né, de produção de conteúdo para a internet, mas também mantendo o mesmo foco, que são esses aspectos históricos e culturais do xadrez. Então, acho que tem todo esse background, assim, não só de ter participado de competições, mas também de manter essa produção de conteúdo, né, sobre xadrez ao longo de todos esses anos, inclusive nos anos em que eu não estava mais competindo. E também tem uma terceira influência, eu acho, que é essa questão de eu ter dado aula de xadrez, né? E o meu principal público eram crianças. Isso me marcou muito, assim. Eu dei aula na época que eu morei em Marília, né, no interior do estado de São Paulo, e também na época que eu morava em Brasília. Eu tive a oportunidade de fazer um projeto super legal com o Adriano Vale, né, que é um grande professor lá em Brasília. Então, assim, essa experiência também de ensinar crianças a jogar xadrez sempre me inspirou, assim, porque é o que eu sempre digo. É muito fácil a gente falar para uma pessoa que já joga xadrez ou que gosta de xadrez que o xadrez é legal. Mas como é que a gente fala para quem não sabe isso? Né? É muito difícil comunicar essa ideia de que o xadrez é algo divertido, é algo interessante, algo que pode ter um impacto enorme na nossa vida, para quem não sabe o que é o xadrez. Então, eu acho que a grande preocupação sempre foi buscar isso, né? Transmitir esse interesse, essa motivação para quem não joga xadrez. Para quem joga xadrez é muito fácil, está claro, né? Thaís, e como surgiu, de fato, assim,
a chance de fazer o livro? A editora, a equipe que você contou, o prazo que você teve para fazer. Conta para a gente como que foi realizar esse sonho, né? Que é de escrever uma obra de xadrez. Bom, como eu disse anteriormente, eu já tinha esse projeto, era um projeto antigo, e realmente me faltava concretizar algumas coisas, né? Realmente desenhar o que seria esse livro, sobre o que seria esse livro, né? Então, eu parti basicamente de 3 direcionamentos, vamos dizer assim. O primeiro, ele tem a ver com o fato de que eu já havia tido contato com crianças, né, ensinando xadrez, e para mim sempre me chamou muito a atenção essa ideia de como ensinar, né? Qual é a linguagem que a gente tem que tratar com as crianças para ensinar o xadrez, né? Como que eu posso despertar o interesse das crianças para o xadrez, né? Como trazer para o universo delas, né? O xadrez não só como algo pedagógico, né? Mas também como algo lúdico, algo interessante, algo que vai despertar a curiosidade dela. Eu acho que teve esse direcionamento muito claro, né? Quando eu defini que seria um livro infantil, eu trouxe muito essa experiência que eu tive no trato direto, né, ensinando crianças a jogar, como uma grande referência para desenvolver a história, né? O segundo ponto, que também foi muito importante para mim, é também o que eu já, de certa forma, mencionei, que era pensar em algo que fosse atrativo não só para o público do xadrez, mas que fosse possível, né, atrair outros públicos, né? Justamente pelo que eu comento, é muito fácil atrair quem já joga xadrez para ler o meu livro, mas eu quero atrair quem não joga xadrez também. Eu tenho essa ambição de que ele possa plantar uma sementinha em pessoas que ouviram falar de xadrez e que sabe que alguém joga e que de repente vê o livro e fala, opa, deixa eu ver o que é isso aqui, né? Vamos ver sobre o que é essa história. Então isso me motivava muito, assim. Como é que eu falo de xadrez para criança que não sabe jogar xadrez, né? Porque é esse público que eu estou tentando capturar de certa forma, né? Que eu estou tentando trazer para o nosso pequeno mundo particular, né? Que é o mundo do xadrez, esse mundo mágico, esse mundo interessante, né? E o terceiro ponto, que é um ponto assim que eu acho que é importante dizer, é a minha questão pessoal com a maternidade, assim. Porque eu tenho uma filha, né, vai fazer 2 anos, e uma coisa que eu sempre me perguntava é como é que eu vou ensinar ela a jogar xadrez? Porque, justamente, né, pensando que eu já estive nesse lugar de ensinar outra criança a jogar xadrez, eu pensava, como é que eu vou ensinar minha filha a jogar xadrez? Porque, obviamente, que eu nunca vou conseguir transmitir a minha experiência exata com ela, né? Eu não vou conseguir transmitir exatamente a minha experiência para ela, mas eu, claro, como mãe, como jogadora de xadrez, eu queria passar para ela esse legado, né? Esse legado meu, assim, de aprender a jogar, de se interessar pelo jogo. Então, isso também me inspirou muito, né? Pensar como eu vou chegar um dia para ela, quando ela chegar numa determinada idade, e falar, então, a mamãe vai te ensinar uma coisa que é muito legal, que se chama xadrez, né? Então, isso também me despertou um pouco a ideia da própria história, né? A história, ela parte muito desse desafio que é chegar pela primeira vez para uma criança e falar, então, isso aqui é o xadrez, né? E como isso pode desenvolver, né, um interesse da criança. Eu acho que essas referências são muito importantes. Então, a partir dessa tríade, vamos dizer assim, foi onde eu escrevi efetivamente a história, foi onde eu me inspirei para escrever a história. E a partir do projeto pronto, né, assim, vamos dizer, depois desses anos todos, eu escrevi a história relativamente rápido, eu escrevi o livro em 3 dias. A primeira versão do livro, em 3 dias, ela estava pronta, porque foi algo que foi gestado há muito tempo, e quando a ideia veio, ela veio muito consolidada, já justamente por causa desse todo background que eu estou comentando aqui com você. Então, eu escrevi a primeira versão e aí veio o grande desafio, né? Livro infantil tem que ter imagem.
Não adianta a gente pensar que nesse formato, né, só o texto vai ser capaz de atrair, né, esse público. E aí eu tive a grande sorte de convidar uma amiga minha, que é ilustradora. Ela já tinha trabalhado em vários projetos independentes, né, e eu gostava muito do estilo dela de desenhar, que eu queria muito que o desenho parecesse um desenho que uma criança pudesse ter feito, né? Eu tinha muito essa ideia de ser um traço simples e que a criança olhasse e falasse, nossa, esse desenho eu posso fazer igual, né? Assim, que tivesse uma identificação. Eu não queria nada muito, vamos dizer, tirando a capa, né? Que a capa tem bastante cor, o livro ele é feito basicamente a lápis, né? Ele tem essa ideia de ser algo com um traço simples e que, de certa forma, conecta com a forma como uma criança desenharia a história. Eu acho que tem essa linguagem também que foi interessante, e aí eu tive essa grande sorte, como eu disse, dessa amiga topar participar do projeto desde o início. Ela também é mãe, tem um filho da idade do personagem, e ela também, vamos dizer assim, se sentiu muito atraída pela história e a forma como o filho reagiu à história, né? Porque ela leu a história para ele, ele foi o nosso primeiro leitor, o leitor teste, e a partir disso ela desenvolveu as ilustrações. Eu dei algumas referências para ela e ela fez absolutamente o projeto sozinha, assim, e eu achei genial. Acho que casou muito bem com a história, encaixou muito bem com o projeto em si. E com todo esse material já pronto, começou a etapa de efetivamente tornar ele público, né? Que era publicando. Eu busquei várias editoras que recebessem originais de livro infantil. E nessa minha busca eu encontrei uma em particular que me chamou muita atenção, que é a Flamingo Edições, que é uma editora, na verdade, portuguesa, que publica livros em países lusófonos, né, entre eles o Brasil. E é uma editora, vamos dizer assim, ela é um braço editorial de uma editora maior, que chama Chiado Books, e ela recebe originais. Então foi a editora que eu falei, não, eu vou me focar nessa editora, vou mandar o original para eles avaliarem. E se não der certo, eu penso em outras estratégias, né? De repente participar de um concurso literário ou de fazer uma produção independente. Eu já tinha bolado várias estratégias caso não desse certo essa minha aposta. E, por sorte, ela foi de cara aceita, assim. Eu fiquei muito satisfeita, eu fiquei, assim, realmente... Ao mesmo tempo que eu achava que o projeto ele se sustentava, né? Eu achava que ele era bom, rolava uma certa insegurança, né? Eu falava, poxa, é um livro... Eu não sei se essa coisa de ser sobre xadrez, né, de ter o xadrez como tema, se isso vai, de certa forma, a editora vai avaliar que é muito um público restrito. Então, eu tinha umas certas inseguranças, assim, mas eu acho que, no fim das contas, o fato da editora ter aceitado o projeto desde o início acabou, de certa forma, chancelando a minha ideia original de que é um livro que não é só para quem joga xadrez, né? É um livro que pode ser lido para todo tipo de público, porque a mensagem dele, de certa forma, é universal, né? Então, foi mais ou menos essa a etapa as etapas, né, que foram se desenvolvendo aí ao longo desse ano. O livro praticamente ele nasceu esse ano, assim como algo concreto, né? Apesar de todos esses anos anteriores de reflexão e de alguns testes, né? Ele nasce mesmo nesse ano de 2020. E eu acho que tudo fluiu de uma maneira assim quase mágica, porque realmente eu não imaginava que fosse assim. É aquela coisa, a gente espera que dá certo, mas a gente não imagina que vai dar tão certo, né? E tão rápido, né? Algo que começou esse ano e conseguiu já, agora em novembro, já está nas livrarias, já está disponível para venda online. Puxa vida, uma história realmente perfeita, parece um conto de fadas aí, né? Thaís, quando eu li a obra antes de fazer aqui esse bate-papo, né? Então eu olhei o conteúdo até para poder fazer as perguntas. Quando eu comecei a dar aula, eu fiz a seguinte pergunta: nós temos xadrez de cá
e temos o que é mais popular, o futebol. Então, por que é tão fácil jogar futebol? Aí eu imaginei a minha época de criança. Então, o que a gente fazia? Um chinelinho de cá, outro chinelinho de lá. A bola tá ali. O menino nunca jogou bola na vida. Ele entra ali, muitas vezes na rua, ó, tá vendo aquele chinelinho ali? A bola tem que passar de um chinelinho de cá, a bola tem que passar no meio. Passou, é gol. Quer dizer, é um negócio tão simples. Aí, é claro, quando você vai jogar, né, tem os fundamentos, tá? Então, eu sempre tentei dar uma aula de xadrez inicial como se fosse algo ligado ao futebol, por exemplo. Quer dizer, o mínimo possível de regras para a criança já começar a jogar. Ao ver o seu livro, eu tive essa sensação de que foi feito algo, né, nessa direção, ou seja, o que eu preciso do mínimo possível para fornecer conhecimento para a pessoa se encantar com xadrez, descobrir esse universo e já começar a brincar. Aí depois começou a brincar. Se tiver interesse em aprofundar, ele vai buscar outra literatura mais aprofundada, mais vasta. Mas eu acho que a obra ela encaixa exatamente nisso, o despertar para o xadrez. Isso, eu acho que você fez uma leitura correta, assim, da proposta do livro. Porque muita gente me escreve, depois que eu divulguei o livro, me perguntando, mas é um livro que ensina a jogar xadrez? Eu falo, olha, ele não é um manual de xadrez, né? Isso é muito importante dizer, ele não é um manual de regras sobre xadrez. E eu acho que esse tipo de literatura, ela até é bastante vasta, né? Eu encontrei aí bastante livro que tentava, dentro dessa linguagem, né, de literatura infantil, trazer essa questão das regras e tal, mas ele não é um manual de xadrez, ele é um livro que tem outra proposta, e eu acho que você fez a leitura correta, assim, eu fico muito satisfeita de que esse objetivo que eu tive foi alcançado, porque é exatamente isso, né, a gente tem um momento prévio, né, tem um momento prévio, a começar a jogar xadrez. E esse momento prévio é onde eu vi essa lacuna, né, dos materiais disponíveis, né? Então, o meu livro, eu acho que ele tem um pouco esse objetivo, sim, de dar essa prévia, né? Essa noção prévia do que é o xadrez, o que é o universo do xadrez, do que ele fala, por que ele cativa as pessoas, o que ele tem de atraente, por que ele desperta a curiosidade, por que tem tanta gente jogando xadrez no mundo, né? Tem um sentido aí. E a minha ideia foi transmitir esse sentido para a linguagem do universo da criança, né? Não adianta eu chegar aqui e falar, olha, então, chegar com uma criança de 6, 7 anos, 5 anos, que seja, e contar uma longa história sobre o nascimento do xadrez na Índia. É difícil comunicar essas ideias complexas e isso ser capaz de despertar, né, a curiosidade da criança. Eu acho que o trabalho foi todo no sentido de adaptar todo esse legado, né, do xadrez para essa linguagem da criança e, como você disse, colocar o chinelinho de um lado, colocar o chinelinho do outro, a bola e falar, vamos lá, vamos começar isso aqui. Foi exatamente esse o meu objetivo com esse livro. Thaís, agora vamos falar sobre a obra, claro, né? Não vamos falar tudo, senão as pessoas não vão ler o seu livro. Você vai contar para a gente o que é possível contar, né? Vai falar um pouco de bastidores, né? Como que você imaginou o nome do personagem, como é que você pensou assim, em termos de trajetória, a história dela, a trajetória para ela dentro desse contexto. Então, vamos falar da personagem aí, Isabel. Bom, Isabel, antes de mais nada, é o nome da minha filha. Então, claramente, ela tem essa inspiração super real, né, na minha filha. A personagem, no caso, tem 6 anos, a minha filha tem quase 2, né? Ela é bem mais velha no livro, porque é uma idade que eu considero que seria uma idade legal, assim, para a criança estar tendo contato com o xadrez, né? Acho que é um bom ponto de partida. Eu sei que
tem várias pessoas que acham que pode ser um pouquinho antes, alguns falam que pode ser um pouquinho depois, mas enfim, achei que 6 anos era uma idade média e relativamente consensual, né, sobre a possibilidade da criança já entender um pouco mais sobre o xadrez, né, já dar um passo a mais, né, em relação aos jogos de tabuleiro, né, jogos de regras. E a idade, assim, que eu penso em ler essa história pela primeira vez para minha filha. Então, como eu disse, o livro, ele não é autobiográfico, mas ele tem, assim, ele está totalmente nutrido de experiências reais da minha vida, né? Então, a personagem Isabel, a forma como ela tem contato com o xadrez, é uma história, assim, que pode acontecer. Eu acho que ela é uma história que a forma como ela vai ter contato com o xadrez na história, eu acho que ela é bem realista, né? Eu acho que ela pode acontecer em várias casas, né? Em várias famílias, né? Então, eu tive essa preocupação de trazer para algo bastante concreto, né? E a ideia da personagem ser uma menina, para mim, era muito importante, justamente pela minha trajetória ligada ao xadrez feminino, né, de promover, de divulgar, de defender, né, o xadrez feminino, de saber que é um universo ainda majoritariamente masculino. Acho que é importante ter essa protagonista menina, né, que quer aprender xadrez. Acho que isso é muito importante e, olha só, acho que eu tive uma grande sorte. Como eu disse, realmente foi tudo fluindo de uma maneira quase mágica, porque teve o lançamento dessa série, né, da Netflix, que está fazendo o maior sucesso, que traduziram como Gambito da Rainha, né, no Brasil. E é impressionante, quando eu vi que essa série ia ser lançada, eu falei, eu não acredito. Parece que eu combinei com a Netflix, porque é justamente a história de uma garota, né, que aprende a jogar xadrez e que mostra muito essa dinâmica. E assim, eu falei, eu não acredito que justamente meu livro vai sair próximo a essa série que vai alcançar um público enorme e que eventualmente o livro pode ter, né, uma conexão justamente pela personagem, né? O protagonista, né? Que é a protagonista. Então, foi muito legal essa coincidência. A Isabel, como protagonista, ela é, vamos dizer assim, o que toda criança que é curiosa, que tem vontade de aprender, que se deixa envolver pelas surpresas, né? Tudo que é diferente, tudo que é surpreendente chama a atenção da criança. Então, ela tenta representar o que eu vi na prática, tendo contato com crianças, né? Tendo contato, ensinando xadrez para as crianças, que é a questão de que a criança é curiosa por natureza, né? A criança, ela é realmente capaz de aprender qualquer coisa, né? Basta você capturar a atenção dela. Então, acho que eu também tive essa preocupação de que a personagem tivesse muito claro essa característica que eu imagino que é a característica que a gente pode explorar mais para capturar o interesse para o xadrez, que é ser curioso, né? De querer aprender, de querer descobrir coisas novas, né? E essa protagonista, na verdade, então, o que ela traz, né? Ela traz essa história, né, sobre o aprender, né? Então, o xadrez, ele é ali uma ferramenta, mas ele é muito mais do que só xadrez, né? É uma história que fala sobre xadrez, mas ela está tentando falar sobre outras coisas também, que é basicamente sobre aprender, né? É uma história sobre aprender. Eu acho que a protagonista, ela sintetiza muito essa mensagem, né? A forma como ela pergunta, a forma como ela vai descobrindo, né, esse universo do xadrez ao longo da história, as perguntas que ela se faz, a pergunta que ela faz para os outros personagens, né? Eu acho que ela tem um pouco esse papel de ser essa representação da vontade de aprender. Legal. Eu, quando fui fazer faculdade de pedagogia, inclusive fiz na sua cidade, que você passou bons anos lá, né, Batatais, o Centro Universitário Claretiano. Uma das aulas mais interessantes que eu fiz, éramos quase 100 alunos, foi uma aula sobre jogos de regra. Então, nessa aula, foi falar da importância
dos jogos de regra para a formação da criança, do adolescente, por causa dos limites, raciocínio lógico-matemático, e um dos pontos altos ali foi falar do xadrez, porque era um curso de pedagogia, não tinha nada a ver exatamente com o xadrez. Muitas das professoras, professores ali presentes, eles utilizavam o xadrez em sala de aula, né, mesmo não fazendo parte lá do currículo, exatamente para esse regramento, para, especialmente em crianças, né, mais de ter a idade, ter essa possibilidade de exercitar a questão dos limites e o raciocínio lógico-matemático. Então, realmente, o seu livro casa, né, com essa ideia pedagógica até de fornecer o mais cedo possível ferramenta para a criança lidar, né, com essa questão da inteligência lógico-matemática, ganhar ou perder. Muito bacana. Ô, Thaís, e o personagem Eduardo, né, que encarna aí uma ideia que pode ser dentro da área de xadrez, mas isso encaixa em tantas outras coisas, que é o despertar. Eu lembrei muito ali, recentemente até assisti com a família, O Pequeno Príncipe, que tem na Netflix, né, que é um pouco mais recente, já tinha lido o livro, e do lado da casa de uma menininha, então estava lá um senhor com um avião, no quintal dele tinha um avião, quer dizer, um negócio diferente para despertar a curiosidade. Então, como é que nasceu essa ideia de ter esse personagem, qual que é a importância dele para a obra? Bom, a ideia é que a história ela conta com esse segundo personagem, né, que é um personagem importante assim para transmitir a mensagem da obra, que é um senhor que vai ensinar várias lições sobre xadrez para Isabel, né, que é a protagonista. Ele é, na verdade, vamos dizer assim, quem introduz o xadrez para a vida da Isabel, efetivamente, né? E a importância dele na obra, para mim, era trazer essa mensagem geracional, vamos dizer assim, né? Que a gente pode aprender dos mais velhos, dos mais experientes, regra geral, né? Não necessariamente essa questão da idade como um fator decisivo, mas essa questão mais da experiência, né? Como um fator importante na dinâmica do aprendizado, né? A gente ter essa referência e ela representa, de certa forma, esse ciclo, né? De que o mais novo aprende do mais velho e, ao mesmo tempo, que o mais velho também aprende do mais novo. Por que eu falo isso? Porque quando o mais experiente, o mais velho, precisa transmitir para uma criança, precisa adequar a sua linguagem para esse universo, ele também está aprendendo, né? A gente sempre acha que o aprendizado ele vai só numa via, né? Então, eu ensino o que eu sei, mas, ao mesmo tempo, esse trabalho de ter que adequar a linguagem, de saber como passar esse conhecimento, ele também é um grande aprendizado, né? Então, eu acho que ele tem esse papel no livro de ser essa figura, né? De representar essa figura que ensina e que, ensinando, também aprende, né? Eu acho que é uma dupla via, vamos dizer assim, né? Eu acho que era importante, né, essa mensagem, né, para o livro ter essa conexão com essa mensagem mais ampla e universal em termos de público, né, porque eu acho que essa ideia de ter uma grande referência de alguém que ensina, de alguém que desperta, né, o interesse, ela está muito presente na vida das pessoas, né? Acho que todo mundo tem uma história para contar de alguém mais experiente, mais velho, seja da família, seja um amigo, seja um professor, né? Que plantou uma semente dentro da gente. Todo mundo tem alguém, né, na sua trajetória pessoal que representa essa mensagem. Então, eu achava muito importante que esse contato da Isabel com o xadrez ele ocorresse a partir dessa figura, né?
que no caso é um senhor mais velho, que ela não conhece, mas que ela já tinha visto, né? Então, essa é mais ou menos o papel desse personagem aí na história, que cumpre para mim essa função de consolidar essa mensagem mais universal que eu pretendo passar na obra, embora o xadrez tenha, né, essa função como ferramenta, mas a ideia é trazer essa mensagem um pouco mais ampla, né, sobre a questão do aprender, né? Um dos livros que muito me impressionou foi o Mundo Sofia. O Mundo Sofia, a filosofia é tão denso, tem várias escolas. Como é que você desperta o interesse pela filosofia? Então, o Mundo Sofia traz exatamente essa ideia, né? Uma garotinha, né, que alguém vai dando lições para ela. Então, ao ler o seu livro, me veio, não sei se você já leu, o Mundo Sofia, me veio à mente um paralelo, né, com o Mundo Sofia, dessa necessidade assim de você ter, seja um professor, o avô, o vizinho, que seja alguém, né? Eu, por exemplo, tive um grande mentor, Joel Sintra Borges, já falecido, escrevemos 2 livros e para mim, dentro do mundo de Sofia, representou esse professor, esse mentor. Então, aí em sua obra, não sei se você já leu o Mundo de Sofia? Já li. Eu li quando era bem nova, inclusive. Eu lembro que eu li e, de fato, eu acho que é o que eu estou tentando transmitir, assim, de certa forma, a história que acontece no livro, ela é uma história que pode acontecer na vida real. E por isso, para mim, era tão importante trazer esse personagem, porque esse personagem, ele existe na vida de todo mundo, né? Todo mundo tem um Eduardo na sua vida. Isso eu tenho certeza absoluta. Thaís, e o que você pensa assim, sobre o livro ser uma referência que sair para gerações futuras? Quando a gente faz um livro, quando a gente germina aquilo ali, você imagina que possa, né, ser útil para várias gerações. Você acha, daqui 30 anos, esse livro que você fez agora, ele teria algum impacto lá no futuro? Ou seja, é um livro que pode ter vindo para ficar? Bom, eu de coração espero que sim. Ele foi escrito, acho que com essa ambição, né? Acho que a gente tem que acreditar nos nossos projetos, né? E eu acho que ele, como eu disse, ele representa, né, um consolidado de anos, né, de uma trajetória bastante diversificada, né, que eu tive em relação ao xadrez. Então, assim, eu reconheço que é um grande desafio a gente se propor a publicar um livro, né, em papel, enfim, algo tão, vamos dizer, fora de moda, se a gente pode dizer assim, num mundo que está totalmente mediado por telas, né? Computador, celular, tablet, enfim, e as crianças cada vez mais são introduzidas nesse universo muito cedo, né? Então, esse livro, na verdade, eu acho que ele tem, assim, essa ambição, né, esse sonho de que ele possa atrair as crianças para esse universo mais analógico, né, do papel, do contato com o livro, né, de ter um momento ali fora, né, do universo digital. E a gente sabe que o próprio mundo do xadrez, ele está cada vez mais atrelado a esse universo, né? Então, eu digo que realmente é um desafio publicar um livro que pretende dialogar com esse mundo do xadrez, sendo que o mundo do xadrez ele está indo em outra direção, né? Ele não está indo na direção de publicar livros em papel, ele está indo na direção de tudo ser, entrar nesse fluxo mais amplo, né? De que tudo agora é digital, né? Nós mesmos estamos aqui usufruindo dessa ferramenta, né? Isso é um caminho sem volta, mas eu acho que ele pode cumprir esse papel, então, de certa forma, de tirar um pouquinho as crianças, né, de frente das telas e terem um momento ali em contato com o papel, tal,
E um aspecto muito interessante da obra é que, quando eu estava escrevendo, para mim era muito importante que o livro pudesse não só ser lido pela própria criança, mas que ele pudesse ser contado como uma história, ou seja, engajar um contador de histórias, seja um pai, uma mãe, um professor, um avô, enfim, um adulto contando essa história, né? Então, ele foi um livro que foi testado, vamos dizer assim, como uma história contada. E é por isso também que ele tem tantos diálogos, e diálogos, vamos dizer, entusiasmados, né? Para justamente criar essa dinâmica entre um contador de histórias e uma criança ouvinte dessa história, que também é uma experiência muito diferente da que a gente tem hoje nesse universo totalmente digitalizado, né? Então, pode ter essa relevância também de recriar esses momentos, né, de leitura em papel, de contadores de história, enfim, acho que eu realmente tive em consideração essa questão para pensar por que essa obra deveria permanecer, né? Acho também que esse livro ele tem um papel, sim, importante para plantar essa semente do interesse para o xadrez, né? A gente, como pessoas que trabalhamos e conhecemos, né, esse meio, a gente sabe que o xadrez é uma prática altamente importante e que traz inúmeros benefícios, né, para quem aprende a jogar xadrez. A gente, acho que tem vários estudos que já consolidaram essa ideia do xadrez como uma grande ferramenta pedagógica, né? O xadrez, ele é um esporte, né? Eu acho que isso também é algo importante a ser considerado, que o xadrez como prática, né? Ele pode ser tanto uma atividade lúdica, que pode criar uma dinâmica, né, familiar, entre amigos, enfim, bastante produtiva, mas ele também é um esporte, né? Ele tem esse lado competitivo e eu acho que é importante ter em mente isso, né? Como que a gente descobre novos talentos para participar desse universo esportivo do xadrez, né? Então, acho que quanto mais amplo for o público que tiver contato com essa história, mais chances a gente vai ter ali de capturar eventualmente grandes talentos para o futuro, para que o xadrez continue se fortalecendo como prática esportiva. Então, é um livro, assim, eu confesso que pelo menos foi idealizado como algo bastante ambicioso e que eu espero que as pessoas que tenham contato com ele consigam capturar esse desejo que existe nele muito forte de plantar essa ideia de que o xadrez é algo legal, assim, o xadrez é algo divertido, o xadrez é algo que vale a pena fazer parte da vida das pessoas, assim. E dentro desse aspecto também do digital, hoje eu lembro de 2 livros que eu publiquei, junto com o Joel Sindra Borges. Um livro ficou só impresso, só em papel, O Espírito da Abertura, que foi feito pela Ciência Moderna Rio de Janeiro. Mas uma outra editora, Universo dos Livros São Paulo, já teve um interesse em publicar em papel, mas também digital. Inclusive, em papel está esgotado essa segunda obra, mas você tem a possibilidade de comprar de forma digital. Então, também é possível que o seu livro, daqui 30, 40, 50 anos, a gente não esteja lendo em papel ele, mas esteja lendo, né, também em um formato digital. Ele foi publicado também na versão e-book, né? Essa foi uma decisão da editora de também publicar ele em versão e-book, até porque, como eu disse, a editora, ela é uma editora portuguesa que tem um público bastante amplo, né? E ela achou interessante que também ele tivesse disponível como e-book. Mas eu acho que, assim, eu vejo, né, pelo menos, que essa versão do e-book, ela estaria voltada mais para o público adulto, que teria contato com a obra para utilizá-la para fins pedagógicos ou para outros fins quaisquer, né?
porque é bem diferente essa experiência de ter o livro em papel, principalmente para a criança, né? Que ela vai ter contato com as imagens, enfim. Mas o livro, sim, ele já está publicado, ele foi publicado simultaneamente em versão e-book. Mas, claro, é uma decisão de quem vai adquirir a obra, qual versão, né, vai querer conhecer, se vai ser na versão digital ou na versão em papel. E bacana ser uma obra atemporal, né? Porque, como você citou, esse é o momento de um boom do xadrez. A gente, ao longo, eu lido com xadrez desde o final da década de 80, mas ao longo desse período eu vi, por exemplo, o xadrez crescer muito com o Kasparov, né? Quando ele surge aí para o universo do xadrez, então ele convidou muitas pessoas a entrar, ele é muito midiático, a entrar nesse universo. Depois, a era computador mesmo, de repente chega a internet para você potencializar o uso do computador. Mas, recentemente, infelizmente, né, com a pandemia, mas para o xadrez, inclusive isso foi falado pela grande mídia, cresceu absurdamente, quer dizer, foi mais um período que a gente teve esse boom, esse desenvolvimento. E agora com o Gambito da Rainha, ou seja, tem períodos que você tem lançamentos, ou tem fatos históricos aí que ajudam muito a esse desenvolvimento. Quer dizer, e tem coisa que é atemporal. Um livro, por exemplo, às vezes você lança um livro em um momento que o xadrez está tendo interesse muito grande, mas daqui uns anos pode ser, né? Porque é como se fosse uma onda, às vezes está mais em cima, às vezes está em um período mais regular. E sendo uma obra atemporal, ela vai passar por esses períodos aí todos. Legal. E a Thaís agora vai fazer as considerações finais e já vou perguntar para ela quais dessas 4 coisas que todo enxadrista tem obrigação de fazer, senão não é um bom enxadrista, ela já conseguiu cumprir. Thaís, dizem que a gente tem que escrever o livro, tem que plantar árvore, ter o filho, né? E bater um grande mestre, que é a 4ª coisa que o enxadrista precisa fazer. Já bateu um grande mestre? Não. Olha, já tive perto de bater no sentido de dar um tapa, brincadeira. Não. Infelizmente, não. Meu nível enxadrístico não alcançou, não tive tempo de chegar a esse objetivo. Mas, enfim, faz parte. Bom. Legal, isso. Agora faz as considerações finais aí sobre a sua expectativa, né, do lançamento do livro. Bom, em primeiro lugar, já queria te agradecer imensamente, né, por esse espaço para falar um pouco desse meu livro, desse projeto, né, que é um projeto que foi construindo ao longo de muitos anos, embora tenha sido concretizado de maneira muito objetiva nesse ano de 2020, né. Foi um ano que teve uma gestação bastante longa e você sempre esteve presente em todos os momentos dessas iniciativas, desses projetos que eu estou criando ao longo dos anos, né, sempre apoiando. E eu realmente espero que esse livro ele tenha, né, uma boa recepção do pessoal do mundo enxadrístico, né, o pessoal que trabalha com xadrez escolar, para os jogadores de xadrez que têm filhos e não sabem como apresentar para os próprios filhos esse mundo, né? Eu sei que todos os jogadores de xadrez, homens e mulheres que têm filhos, desejam que seus filhos joguem xadrez um dia, né? Não conheço nenhum que pense o contrário, todos querem transmitir esse legado, porque sabem que é um legado relevante, é algo que vale a pena, né? Aprender a jogar xadrez vale a pena. Então, eu espero que esse livro também cumpra esse papel. A minha ideia sempre foi buscar preencher lacunas, né? Acho que o mundo do xadrez ele é tão diverso
e traz tantas possibilidades que eu acho que é inesgotável, né, a forma como a gente pode explorar o xadrez como tema. Então, eu realmente espero que esse livro cumpra essa lacuna, né, que ele possa representar essa porta de entrada no universo de xadrez para várias crianças, né? É uma história que foi pensada para todo tipo de público também. Acho que eu convido não só os enxadristas, mas qualquer pessoa que tenha interesse em saber um pouco mais sobre o que é xadrez, por que ele cativa tanta gente, né? Porque ele é uma prática milenar que não se esgota, né? Que muito pelo contrário, a gente tem cada vez mais pessoas jogando xadrez pelo mundo. Então, eu convido a todos a conhecerem a obra. Eu vou ficar muito feliz em receber os comentários, os feedbacks, né, das pessoas sobre esse projeto. Enfim, acho que é uma história que, na verdade, tenta sintetizar, assim, a minha trajetória pessoal e os meus anseios e perspectivas em relação ao xadrez daqui para frente, né? O xadrez do futuro, assim, que é ter mais gente jogando xadrez. Acho que é esse... Todo jogador de xadrez quer que tenha mais pessoas jogando, né? Porque, afinal de contas, a gente precisa de alguém para jogar xadrez, né? A gente não joga xadrez sozinho. Bom demais, parabéns aí pelo lançamento. Eu vou deixar na descrição, né, o link para as pessoas que tiverem interesse em adquirir o livro. E se tem muita menina aí que não sabe jogar xadrez, está na hora de pegar o seu livro, muito menino, muito avô, pai e mãe, ou seja, é um livro que vai atender um público aí bem diversificado. Abração, obrigado, sucesso! Obrigada, Jéssica.